Olá, família, tudo bem? Bem-vindos ao bate-papo com a equipe do Colégio Souza. Eu sou Liliane de Souza, diretora pedagógica do colégio, e é muito bom estar com vocês. E hoje nós vamos conversar com a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2, Isabel Dornelas. Oi, Isabel, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, Liliane? Aqui tudo bem, graças a Deus. A gente está com um pouquinho de saudade das crianças, né? Saudade da interação, saudade dos abraços. A gente sente falta do barulho. No mais, tudo direitinho, graças a Deus. Que bom. Então, Isabel, nós vamos hoje, eu queria, primeiro dizer que estou feliz em tê-la nesse bate-papo e vamos conversar um pouco mais sobre a aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental 2 nesse período de pandemia. Antes de começarmos a falar, gostaria de deixar um telefone, o nosso WhatsApp do colégio, 99855-5055. Esse telefone, pais e alunos que estiverem também assistindo, é para que vocês possam expor, enviar suas dúvidas, mandar para a gente as dúvidas através do WhatsApp. Enquanto estiver ocorrendo a transmissão, nós vamos estar respondendo a vocês, né? Teremos um mediador para que possamos responder. Então, tendo dúvidas, enquanto nós estivermos aqui conversando, envia para a gente, que a nossa ideia é essa, sempre crescer junto com vocês e tirar as dúvidas aí. Vamos lá, pessoal. O assunto de hoje, como nós conversamos, a aprendizagem, como está sendo a aprendizagem no Ensino Fundamental 2 nesse momento, nesse período da pandemia. Isabel, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa situação. Por que usarmos estratégias de ensino à distância com alunos do Ensino Fundamental 2 nesse momento, né? Qual a importância de tudo isso? Sim, Liane, a educação, né? Mesmo que feita à distância nesse período, né? A gente estamos tentando levar o conteúdo para os alunos, ainda que de forma diferenciada, para que eles não percam, primeiramente, esse vínculo social com a escola, que é importante, né? Para a formação do indivíduo, essa interação com os colegas, com os professores, né? Porque a escola não é só conteúdo, né? A escola também se preocupa com essa questão, ela tem essa questão humanitária, porque é relevante em qualquer situação. Dessa forma, os alunos, eles não perdem a sequência do aprendizado que foi construído no início do ano, né? O ensino é segmentado, eles vão dando sequência àquilo. Então, dessa forma, eles vão conseguir também aprender o conteúdo que é essencial para prosseguir na série, né? No decorrer do ano. Então, as atividades, elas estimulam a resolução de problemas, né? Construção de hipóteses, levantamento de hipóteses, de acordo com as particularidades de cada um. Os professores já conhecem os alunos, já sabem como é que cada um aprende, né? O ambiente pode não ser o ideal, não é o que nós esperávamos, né? Não é o que desejávamos, porque o essencial também na educação, importante na educação, é justamente ter esse contato, né? A gente aprende também através desse contato, dessa interação social. Mas é a solução que a gente encontra para esse momento, né? Não só nessa escola, como outras escolas do país todo, como a gente tem visto, né? Todos estão buscando, fazer o melhor para os alunos dentro das possibilidades que as escolas têm, que elas oferecem. A nossa escola também não é diferente, a gente quer o bem-estar do aluno, mas também quer que ele mantenha essa ligação com a gente em relação aos conteúdos, para saber que o momento é difícil, mas ele vai passar, mas que também, apesar das dificuldades, é importante manter essa rotina diária de estudos. Não, com certeza, Isabel. Inclusive, tudo que está sendo feito hoje na nossa sala de aula virtual, né? O colégio costuma ter um registro e também analisar, fazer cumprir, né, a carga horária exigida pelas autoridades. Tanto que o Conselho Nacional de Educação publicou resolução onde diz se fazer necessário ter, mesmo com as aulas não presenciais, a interação, o registro das mesmas, né, das aulas e das próprias atividades que são feitas nesse momento com o Ensino Fundamental 2 e os demais segmentos. Então, o Colégio Souza faz, e é de suma importância também, o comprometimento das famílias. Nós temos, na verdade, as famílias como grandes parceiras, né? Sim, e estamos podendo ver isso nesse momento. A nossa equipe pedagógica, que tem reuniões constantes, nós bolamos uma estratégia
para esse período e fizemos um calendário, refizemos, na verdade, né, o calendário do colégio antes presencial, passou então a ser reconstruído para que nós pudéssemos, mesmo nesse período, continuar cumprindo a carga horária exigida. Então, nós temos, sim, 800 horas que serão distribuídas, que geralmente, né, que antes eram distribuídos em 200 dias letivos, mas hoje ela passou por uma reorganização, provavelmente nós vamos chegar ao cumprimento das 800 horas, só que dentro de uma quantidade de dias menores. Então, até essa preocupação o colégio também tem. Por isso que é a importância de continuarmos presentes na casa de cada um de vocês. Isso é fundamental, não só para o seu filho, mas também para a gente, que tem... A escola tem uma responsabilidade educacional, sim, mas social também muito grande. Então, nós precisamos estar presentes também. Né, Isabel? Sim. E os professores, eles fazem essa observação, Liane, na aula digital, né? Através da participação do aluno, do envolvimento, né? Tirar dúvidas, momento de tirar dúvidas, que seja pelo chat, ou seja, na aula ao vivo, através do áudio, do vídeo, né? É sempre importante a gente lembrar que nesse momento é necessário que o aluno, em alguns momentos, ele abra a sua câmera, ele abre o seu vídeo, a sua câmera, desculpe, ele abre a câmera ou o áudio, né, para que o professor possa visualizar a sua participação, né, analisar a questão de postura. Tudo é avaliado nesse momento, mas é avaliado no seguinte sentido, de proporcionar a esse aluno um ambiente adequado de aprendizagem, apesar de ser assim, sem essa interação ao vivo, né? Sem interação ao vivo, não. Sem ter esse contato, né? Tão próximo. Sem contato físico, né? Sem contato físico, obrigada. Realmente. E assim, é interessante, Isabel, compartilharmos agora com os pais como está sendo essa organização das atividades avaliativas para esse primeiro bimestre, né? Não era algo esperado, eu acho que por nenhuma escola, que chegássemos ao final, vamos dizer assim, do primeiro bimestre, com aulas online. Então, o colégio fez uma organização das atividades avaliativas com outro olhar, e eu queria que você compartilhasse um pouco com as famílias sobre essa informação. Isso, vamos lá então. Muito bem. O colégio continua, né, com 4 instrumentos avaliativos, né? Sim. Atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2, atividade avaliativa 3 e atividade avaliativa 4. Então vamos lá, vamos por partes. A atividade avaliativa 1, os alunos estão fazendo em casa com consulta um simulado que já está disponível no sistema, tá? O que nós fizemos? Nós apenas aproveitamos uma atividade que já está no sistema para que os alunos não tenham uma sobrecarga maior de atividades, né? Se já tem essa disponível e eles teriam que fazer, né? Porque uma avaliação do sistema que a gente faz até para saber como é que a gente está em relação às outras escolas, o que nós precisamos melhorar. Então, para que os alunos não tenham uma sobrecarga de atividade, a gente já aproveita essa atividade do simulado como atividade avaliativa 1, para que não tenha que elaborar uma outra, né? Uma terceira. Então, os alunos que estão fazendo, está liberado para que eles façam com consulta no material, e é extremamente importante que realmente eles façam essa consulta no material. E após a finalização, né, a coordenação recebe um relatório de como é que eles se desenvolveram em relação a esse simulado. A responsabilidade da correção desse simulado, né, e as demais orientações estão aqui com a coordenação. Depois que o aluno fez essa atividade avaliativa, que é com consulta, ele vai fazer a atividade avaliativa 2. Essa atividade avaliativa 2, ela já tem um prazo determinado, né, um horário determinado lá no calendário, e vai um conteúdo específico para que o aluno estude. Qual o nosso objetivo, a nossa intenção nessa situação, tá? O momento eu sei que é preocupante para todos, especialmente para as crianças e adolescentes que têm mais dificuldade de lidar com isso ainda, né, porque não tem mais aquela... No momento não estão tendo aquela válvula de escape, que é sair com um colega, ir ao cinema, né? Visitar os familiares como de costume no final de semana, e são coisas que nos ajudam a nos manter mais concentrados, né, nas ações diárias. Então eles não estão tendo esse momento de relaxamento assim tão grande como tinham antes, né? Então a sensação é de que a sobrecarga de atividade, de coisa para fazer, mesmo tendo tempo, né, parece que fica maior. Então, os alunos vão estudar o conteúdo específico que o professor vai mandar, que é o conteúdo essencial do bimestre. Tudo é importante, mas a gente vai fazer uma seleção, né? Vamos selecionar aquilo que é mais importante para ele prosseguir e também aproveitar esse resultado no seguinte sentido.
a aprendizagem ela está acontecendo, né? O professor não está mais com aquele contato físico com o aluno para observar suas ações, a sua expressão quando está na sala de aula, né? São coisas que vão nos sinalizando se a gente está caminhando bem ou se a gente precisa retomar algumas ações. Então, a avaliação nesse momento ela é crucial para isso. Essa atividade avaliativa é crucial para isso. Naquele conteúdo essencial, vou verificar quais alunos ainda não conseguiram compreender, né? Ou se a turma naquele assunto teve mais dificuldade, para que isso possa ser retomado e a gente possa dar sequência às demais atividades. Ótimo. Liane, oi? Vou só retornar aqui a avaliação 1, que eu esqueci de uma informação importante. Gente, me desculpem, tá? Porque a gente às vezes começa a falar. Não, é natural, esquecendo, vocês me desculpem. Em relação ao simulado, quando vocês entrarem, vocês vão perceber que lá tem uma data diferente da que nós estipulamos no calendário. É importante falar porque alguém pode ter alguma dúvida, né? Algum pai pode observar isso, alguma criança também. O que acontece? Tem uma data lá, mas é uma data geral para todas as escolas que utilizam o sistema Ângulo, né? São parceiras do Ângulo e utilizam a plataforma Plural. O que acontece é que cada escola tem esse prazo, né? No caso, esse prazo geral é o prazo da escola. E as escolas vão definir o período que elas vão aplicar. No caso, nós aqui do Souza, né, definimos o período de 30 a 4 de maio. Tá bom? Vamos lá retomar então. Eu já falei da avaliação 2, que é aquela avaliação com prazo determinado, né? É um conteúdo específico que o professor vai estudar. Aí no decorrer da semana eu vou enviando outras orientações pelo Extraclasse, viu, gente? É muito importante que vocês fiquem ligados lá. Leiam o que vai ser enviado e na dúvida liga pra gente. Então vamos lá, a avaliação 3. A avaliação 3 são os trabalhos, né, atividades complementares, são os trabalhos que os professores já costumavam passar. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho que pode ter apresentação mesmo sendo na aula digital, né? Eu tenho acompanhado algumas aulas e chegou em momentos de acompanhar a aula e está acontecendo a apresentação de trabalho. Então é muito bacana, as crianças estão se esforçando, né? Trabalho que envolve pesquisa, resolução de problemas. Então é bacana eles compartilharem isso, verem o esforço deles. E eles também aprendem quando estão explicando para os colegas, né? Produção de relatório, produção textual. E ainda é interessante que você, mesmo distante, pode entrar e acompanhar as aulas, né? Compartilhar o momento de aprendizagem com eles, né? Sim, sim. Às vezes eu entro assim, quietinha, né? Mas eles são espertos, né, gente? Porque quando o professor compartilha a tela com eles, dá para ver quem está entrando na aula. Quando o professor não está compartilhando, aí eu já consigo entrar e ficar mais na minha ali. Mas eles percebem que a gente está lá rapidinho, manda o recado. Porque é importante esse acompanhamento, né? Porque nós precisamos, né, no geral, nos ajudarmos. Tem alguma coisa na aula que pode ser melhorada, né? Em relação aos alunos, em relação aos professores. Porque a aprendizagem, ela ocorre dessa forma, né? Dessa interação, dessa ligação dos dois. Então, a gente tem que avaliar tudo de uma forma ampla, pensando nesse sentido. Como é que está acontecendo, se isso que está acontecendo está proporcionando a aprendizagem, ou se com aquela turma, aquela criança, a gente pode utilizar um outro recurso, né? O que chama a atenção daquele grupo. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa continuar melhorando. Com certeza, são as novas estratégias traçadas a partir da própria prática, né? A partir do momento que a gente acompanha, a gente tem como seguir em frente e ter um sucesso. E em relação à atividade avaliativa 4? Isso, atividade avaliativa 4 são as tarefas de casa, tá? Algumas atividades extras que os professores podem solicitar, né? A participação na aula digital, seja através do microfone, você falando, fazendo indagação ao professor, ou no chat, isso é muito importante. Gente, orientem os filhos de vocês a não levarem dúvida para casa, né? A não ser que não dê tempo de perguntar na aula. Mas começou a próxima, professor, eu estou com uma dúvida da aula anterior, você pode tirar minha dúvida? Pergunta, esse momento da aula digital tem que ser aproveitado dessa forma, né? E pode parecer para as crianças, pessoal, que de repente está indo muita atividade para casa, digamos assim, né? Sim. Mas é apenas uma sensação, justamente porque a gente tem tanto tempo e como não estamos gastando energia com outras coisas, eu diria assim, aí aparentemente parece que fica sobrecarregado. Mas é muito importante nesse momento, especialmente nesse momento, pai, mãe, né? Nós que somos pais e mães, todo mundo está passando a mesma situação, né? A gente está aqui gravando, tem criança brincando aqui perto, né? São coisas que a gente também tem que aprender a lidar. Para a gente também é complicado.
Mas a gente junto vai conseguir, com certeza. Então é importante que a gente oriente as crianças, auxilie na organização da rotina, né? Com base no calendário, no horário que foi enviado pela escola, ajude seu filho a organizar o dia. Assim não vai acumular coisas para fazer, né? Não vai ter aquela sensação de que tem muita coisa para fazer em pouco tempo, porque ele vai estar com o horário organizado. Então acordou de manhã, tomou seu café, se prepara para a aula digital, né? Participa da aula direitinho, acompanha. Terminou, horário para almoçar. Terminou o horário de almoço, um horário de descanso, ou um horário para ver TV, para videogame, para não ficar o tempo todo ligado também. Depois organiza com ele um horário todo dia, determina um horário para estudar, um horário para ficar com a família, um horário para fazer videochamada com os amigos, né? Porque eles gostam de ter essa interação. Então isso tudo é muito importante. Ajudando, auxiliando, né, o adolescente, o aluno, a se organizar no horário, vai ficar mais tranquilo para ele, porque ele vai ter uma sensação de que ele tem coisa para fazer, mas ele está conseguindo fazer tudo, né? É importante estabelecer meta com eles, estabelecer essas metas com eles. Não, e até, Isabel, é importante falar sobre isso, porque muitas das vezes, até nós mesmos, diante das situações da rotina do trabalho, né, começamos a achar que estamos tendo dificuldade nesse momento em nos organizar, né? Então, todos esses pontos que você foi falando aí, eu acho, assim, fundamental para que as famílias possam olhar e entender como sugestão realmente de organização e que vai auxiliar na aprendizagem dos alunos. É, assim, fundamental mesmo. Eu queria, Bel, que você deixasse os e-mails de contato para as famílias, caso, eu sei que eles já têm, mas vamos então reforçar, caso eles precisem enviar alguma atividade, caso o professor oriente quanto a isso. Então vamos lá. 6º ano, as turmas da manhã e da tarde, né? Os trabalhinhos devem ser enviados para o e-mail 6 ano, numeral 6 ano, @colegiosouza.com.br. 7º ano, 7 ano, @colegiosouza.com.br. E o 8º ano, 8 ano, @colegiosouza.com.br. Pode acontecer, Liliane, de alguns professores pedirem para enviar para o e-mail do próprio professor, tá? Mas essa observação sempre vai no extra classe com aquela disciplina que o professor solicitou. Dependendo da atividade, do que é que ele vai solicitar, isso pode também acontecer, tá? Se acontecer, o professor já vai... São casos específicos, isso. Mas o professor está sempre informando lá no extra classe, coloca direitinho, tá bom? Tá ótimo. E uma outra coisa que eu acho assim, importante destacar é com relação ao comprometimento das famílias, como bem já falamos no início, né, da nossa conversa, e realmente hoje nós temos várias atribuições, né? A nossa tarefa comum de fazer em casa, de arrumar casa, a rotina normal. Os pais que, na verdade, nesse momento estão trabalhando em home office e ainda precisam adequar o fato de terem que também pensar no seu horário e no horário de estudo, né, Isabel? Então, assim, essa organização de tarefas no momento é fundamental. O colégio está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Eu sei que muitas das vezes, em algumas situações, né, algumas particularidades, liguem para a gente, liguem para a coordenação para poder falar. Isso é importante. Com relação, de repente, a alguma atividade que foi direcionada para um determinado horário, para uma apresentação, e você, pai, não tem como acompanhar, principalmente os alunos lá do 6º, 7º, né, que precisam desse acompanhamento constante. Então, a nossa sugestão, como a Isabel bem começou a colocar, organização da semana para os nossos alunos, para a aprendizagem é fundamental. Isabel, eu queria até que você colocasse para eles aquele fechamento normal, como se fosse um quadro, né? Você chega em casa, nós vamos fazer hoje, durante o dia, tal assunto e tal. Geralmente, cada pai tem um caminho para se fazer isso. Uns organizam em agenda, outros utilizam esses meios eletrônicos, mas para os nossos alunos hoje é muito importante que eles tenham uma organização, eles tenham um planejamento, né? Uma agenda a cumprir, porque aí eles vão ter as funções, ter as tarefas e chegar até o objetivo deles, né? Sim, com certeza.
Isabel, uma outra coisa que eu queria que você compartilhasse com as famílias, eu sei que estamos sempre comentando sobre isso, mas para falar com eles sobre as nossas plataformas, né? Como que nós estamos fazendo para as aulas, para o aprendizado ocorrer? Como é que são as nossas aulas em relação a essas atividades diárias? O que você pode passar para as famílias? Então vamos lá, pessoal. Para que esse momento nele aconteça, né, como já vem acontecendo, né, é importante que todos estejam com acesso ao plural, né. Qualquer problema que vier a ocorrer, não deixem de comunicar a coordenação, por favor, que se for alguma situação que eu não possa resolver, ou uma das meninas que estão ajudando possam resolver, a gente encaminha para o suporte, tá? Mas é importante que todos estejam com acesso adequado lá. Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar, pode entrar em contato também, que a gente auxiliamos nesse sentido. Então, no plural, os alunos, através da aula digital, né, lá no Maestro, quando ele entra no plural, vai clicar em Maestro e vai aparecer lá o ícone para ele, aula digital. Quando ele clica lá, ele vai acompanhar as aulas de acordo com o horário que está determinado, né? Vou clicar na disciplina e lá vai aparecer, vão aparecer os horários que as aulas foram marcadas. Para fazer as atividades, a mesma coisa. É só clicar, aí vai clicar em disciplinas, ele vai conseguir entrar para ver se tem alguma atividade para fazer, tá? No caso das atividades, quando tem atividade para ser feita no plural, o próprio professor já faz a indicação no extra classe, que lá manda o recadinho. Turma tal, atividade tal para o dia tal, no plural. Se for no livro, atividade para o dia tal, no livro. Então, eles estão orientando dessa forma, porque também a utilização do material didático para esse segmento, né, para essas séries finais do Fundamental 2 também são importantes. Eles têm que saber fazer a utilização do material didático. Então, o professor também orienta essa utilização durante a aula digital. Para ter acesso à aula gravada, o aluno vai fazer o mesmo caminho. Vai clicar lá em Maestro, entrou no plural, clica em Maestro, ele vai clicar na disciplina, e lá na disciplina, junto com as atividades que foram enviadas, vão aparecer também as aulas gravadas. Sempre vai ter um nomezinho lá, aula gravada do dia tal, aula gravada, aula gravada. É só você clicar que consegue rever o conteúdo. Essa revisão da aula é importante para que você possa fazer uma apreensão do conteúdo, né? Dar aquela revisada antes de fazer a atividade. Ou também para aquelas situações que a gente não conseguiu, que o aluno não conseguiu entrar devido à conexão da internet, que tem dias que não está muito legal, né? É uma situação que é assim, alheia, a gente não tem muito como resolver. Já aconteceu situações de eu ficar sem internet aqui, passei a manhã tentando trabalhar com a internet do telefone e também não estava assim tão legal. Então, a gente sabe que são situações que podem acontecer. Mas se o aluno não conseguiu assistir a aula digital, a aula ao vivo, tem como ele assistir a aula gravada, tá? O que pode vir a acontecer, Liliane? Por exemplo, meu filho perdeu a aula digital de hoje de manhã e à tarde eu quero assistir a aula com ele. Aí, isso pode ocorrer de não acontecer, porque eu tenho professores que trabalham o dia todo, né? E o professor ele vai ter tempo para colocar essa aula somente mais tarde, ou no dia seguinte pela manhã, porque eles têm um prazo também para o lançamento dessa aula. E sem contar que o próprio sistema também ele tem um prazo para que essa aula gravada ela chegue no drive do professor. Então, geralmente quem estuda de manhã é do turno da tarde ou no outro dia de manhã que vai conseguir assistir essa aula. Quem estuda à tarde, a mesma coisa, né? Ou à noite, ou no outro dia, até a parte da tarde, para o professor fazer o lançamento dessa aula. O professor tem um prazo aí de 24 horas para fazer esse lançamento, justamente pensando nessas questões, né? Sim, até porque a carga horária do professor é grande, né? E tem muitos que não dão aula só aqui no colégio. Então, ou seja, com aulas até 18 horas, ele precisa lançar tudo isso no final do dia e aguardar a organização do próprio sistema. Isso. O que acontece é uma coisa até simples, o compartilhamento da aula, mas é uma coisa que tem que ter muita atenção, né? Justamente para a gente tentar minimizar os erros que podem ocorrer, né? Que são situações que às vezes, infelizmente, acontece, mas a gente trabalha justamente tentando minimizar esse tipo de situação. Então, é só pedir um pouco de paciência nesse sentido. Com certeza, Isabel. Outra coisa importante, só para reforçar, em relação ao extra classe, acho até que eu já comentei, mas é bom para reforçar. É bom. Os informativos da escola, todos indo por lá. Então, o pai pode ter acesso, a mãe pode ter acesso, a criança pode ter acesso. Então, é muito importante que vocês estejam antenados lá. Leu um recadinho, teve dificuldade, não entendeu? Entre em contato com a gente que nós estamos aqui à disposição, ok?
Ótimo. E, Isabel, inclusive, nós estamos assim passando por esse período e entendendo que a escola pode fazer diferente, né? Está virando, esse processo, na verdade, virou para a gente um aprendizado. Eu acho que é natural, né? Tanto a equipe gestora, quanto a equipe de professores, pais também, e por que não os alunos? Todos nós estamos amadurecendo cada vez mais com esse período e entendendo que nós podemos fazer diferente. Então, hoje, o ensino ocorre de uma forma totalmente diferente daquela que ocorria. Então, é importante acreditarmos que nós somos capazes, sim, de continuar também provendo a qualidade através de uma outra estratégia, né? Sim, com certeza. Aproveito a ocasião, Liliane, só para reforçar aqui, agradecer a participação dos pais, né? Sempre os nossos pais são muito participativos. Nesse momento a gente percebe muito mais, né, essa interação, essa preocupação, né, esse auxílio na organização da vida escolar do filho. Agradecer a participação das crianças, parabenizá-las pelo empenho, porque elas também estão se dedicando. Elas, do jeitinho delas, elas estão entendendo a importância desse momento para nós, né? Não é questão de sobrecarregar ou de não deixar que curta mais digamos assim, férias, né? Às vezes o entendimento deles é como se estivessem de férias, mas eles estão compreendendo bem que é um momento que exige o cuidado de todos, mas que a gente também não pode deixar de prosseguir com a nossa vida, né? Eles precisam estar sempre estudando, ainda que seja um pouquinho, né? Tem que ter essa dedicação. E parabenizar também os professores, que também para os professores está sendo muita novidade, né? Mas estão aí firmes e fortes, se esforçando, né? A nossa equipe ajuda muito nesse sentido, né? As crianças participando, buscando a interação das crianças, demonstrando aquela preocupação de sempre, de fulano não está na aula, né? Tem como verificar o que está acontecendo? Porque fulano fala bastante na aula, fulano está meio quieto, não está participando. Então são coisas assim que nos ajudam justamente a fortalecer esse vínculo que a gente tem com as crianças, né? Esse vínculo de parceria, de amizade. Com certeza. É interessante também reforçar, né, passando para as famílias, os telefones, o contato específico para poder conseguir falar com você, com a Alexandra, né, que é orientadora educacional do colégio, e o e-mail. Passa para o pessoal, por gentileza. Passo sim, Liliane, o telefone da escola aí já há muitos anos, né, 2762-1611, é só ligar e pedir para uma das meninas para falar com a gente, elas vão transferir a ligação, tá? E tem também o WhatsApp da escola, 99855-5055. Todas as informações que são enviadas para lá também são encaminhadas para nós. E em relação aos e-mails, tem o e-mail da coordenação, né? coordenacão@colégio-souza.com.br. Alguns costumam mandar algumas coisas para o meu e-mail também. O interessante de vocês mandarem para esse e-mail é porque outras pessoas da equipe têm acesso, então de repente eu posso estar ocupada e não tem como responder você imediatamente, mas tem alguém da equipe que tem acesso e já vai responder e depois vai entrar em contato comigo. Bel, enviaram isso, era alguma coisa que eu tinha condição de responder e já respondi aqui o pai. Então a resolução ela se torna imediata dessa forma, né, porque outras pessoas têm acesso para podermos tentar, assim, podermos... Como é que eu vou dizer? Dar um feedback mais rápido, isso, né? Dar um feedback mais rápido. Obrigada, Liliane. Feedback mais rápido das famílias. Isso mesmo. É verdade, Isabel. Olha, eu queria, assim, primeiro agradecer a vocês, pais. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Isabel, obrigada por N situações. Primeiro, por estar acompanhando todo esse processo, por ser líder dessa equipe de professores do Ensino Fundamental 2, porque isso é também um ato corajoso, isso é muito importante, acompanhar os nossos alunos, acompanhar a aprendizagem deles, e queria, sim, agradecer imensamente por isso, e nós estamos juntos, sim, vamos continuar pensando sempre na qualidade do ensino ofertado aos nossos alunos. E olha, eu queria, Isabel, passar para as famílias o seguinte, que aqui no canto da tela vai estar aparecendo um QR Code. Aponte a câmera do seu celular, pai, mãe, aponte a câmera do seu celular e responda a nossa pesquisa. É importantíssimo, no final agora da nossa live, deixar a sua opinião.
sobre o nosso bate-papo, pode realmente falar aquilo que você tiver vontade, porque isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente construa, com que nós possamos, numa próxima oportunidade, apresentar temas que sejam de sua relevância. Então, já sugiram o próximo assunto, né, o próximo tema que vocês gostariam que fosse abordado por nós. Então, vai ser realmente muito interessante continuarmos conversando, né? Queria até deixar bem claro que muitas informações do colégio também vão passar a ser transmitidas por vocês, para vocês, desculpe, através das lives. Então, nós precisamos da participação de vocês através da pesquisa. Continue aí acessando o aplicativo Extra Classe, como a Isabel bem falou, ele é o canal de comunicação principal da nossa escola, as informações vão por lá. E vamos continuar juntos, seguindo, aprendendo. É importante que vocês se cuidem, né, Isabel, nesse período, né? Sim, com certeza. A questão da prevenção. Prevenção é verdade, importante. A questão da prevenção é assim, importantíssima. Eu acho que para todos nós, né, vamos continuar ativos nesse fato, para que possamos passar por esse período com resultados positivos, se Deus quiser. Então, pessoal, olha, Isabel, muito obrigada. Até a próxima. E queria agradecer assim, imensamente a participação de todos vocês. Até a próxima, então. Até a nossa próxima live. Contribui aí com os assuntos, porque vai ser muito legal. Tchau, tchau. Joia, Liliane. Tchau, tchau. Tchau.